Bem, pessoal, vamos tratar aqui de uma questãozinha de processo legislativo, mais especificamente sobre decretos e resoluções. Decreto e resolução não é o tipo de espécie que a gente dá muita ênfase. Todo mundo, normalmente os alunos ficam mais inseguros com essas normas porque elas não são tão trabalhadas pelos livros ou pelos professores em sala de aula. Acontece que cai, né, como a questão que nós vamos ver agora. Veja o que disse a FCC para tribunais. Deixe-me trocar aqui. Pronto. No que diz respeito ao processo legislativo, considere. Item 1. Item 1 diz: espécie normativa destinada a veicular, basicamente, as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Bom, no nosso curso, em Poder Legislativo, a gente fez um esquema assim. O Congresso Nacional se divide em duas casas, você sabe muito bem, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Acontece que o Congresso Nacional tem competências que precisam da sanção do presidente, competências com sanção do presidente, estão previstas no artigo 48 da nossa Constituição, e existem competências do Congresso sem sanção do presidente, que são as competências previstas no artigo 49 da Constituição, certo? As competências da Câmara estão no artigo 51, as competências do Senado estão no artigo 52. Aí fizemos um esquema gigantesco, não sei se você lembra ou se você chegou a ver o esquema. Bom, enfim. Nesse esquema vimos o que é competência do Senado, o que é competência da Câmara. Mas o que eu quero mostrar para vocês, resolvendo essa questãozinha especificamente, é todas as vezes que a competência for do Congresso Nacional sem sanção do presidente, não pode nascer uma lei. Por que não pode nascer uma lei, Nelson? Porque lei tem que ter sanção do presidente. Eu vou fazer um esquema diferente aqui, só um segundo, vou trocar aqui a cor para você não se perder. Olha, para fazer uma lei tem que ter participação da Câmara dos Deputados. Nossa, essa Câmara ficou horrível, mas tudo bem. Participação do Senado Federal e ainda sanção ou veto do presidente. É assim que se faz leis. Certo? Para se fazer. Mas acontece que, às vezes, e eu digo somente às vezes, o Congresso Nacional é competente para legislar sobre algo, as duas casas do Congresso legislam, mas o presidente da República não sanciona. Algumas competências, percebam, são sem sanção do presidente. E aí não pode ser lei. Não pode ser lei, porque lei tem que ter sanção, meus amores. Nasce uma espécie normativa chamada de decreto. Decreto legislativo. Que tem força de lei, é verdade. Tem força de lei, mas é feito exclusivamente pelo Congresso Nacional. É uma competência exclusiva. O Congresso Nacional participa, mas o presidente não. Certo? Outro detalhe que é importante, e eu aproveito para antecipar aqui o que vai aparecer na questão, às vezes a competência é só de uma casa. A competência às vezes é só da Câmara. O Senado não participa. O presidente não participa. Por exemplo, tomar as contas do presidente da República é só a Câmara quem faz isso. E aí, meus amores, a espécie normativa editada por uma só casa, às vezes é só o Senado quem participa, a Câmara não participa, o presidente da República não participa, o único que participa é o Senado. Quando a competência for só, e somente só, da Câmara, ou só, e somente só, do Senado, essa espécie normativa nós chamaremos de resolução. A resolução, meus amores, é aquela espécie normativa feita só pela Câmara ou aquela espécie normativa feita só pelo Senado. Certo? Quando a competência é só de uma casa ou de outra, não pode ser lei, obviamente, porque lei tem que ser, tem que ter participação do presidente. Tem que ser, se é só uma competência, só uma casa ou só outra, não pode ser decreto legislativo. Tem que ser uma resolução. O Senado vai autorizar o pedido de empréstimos internacionais. Opa, competência exclusiva, privativa do Senado.
Se é privativo do Senado, se só cabe ao Senado, senhoras e senhores, não pode ser decreto legislativo, não pode ser lei, tem que ser uma resolução. Para complicar um pouquinho, mas só um pouquinho, o Congresso Nacional, sem sanção do presidente, também faz resolução. O Congresso Nacional, sem a sanção do presidente, também faz resolução. Ai, meu Deus, Nelson, está complicando. Tá, mas só um pouquinho mesmo. Porque veja só, preste atenção, preste atenção. Congresso Nacional, competência exclusiva, pode ser resolução ou pode ser decreto legislativo. Certo? Você tem que saber que o Congresso, que as duas casas, sem sanção do presidente, faz decreto legislativo ou resolução. Tem que saber quando é que é uma e quando é que é outra? Não. Não. O que você precisa saber é, se for competência só de uma casa ou só da outra, tem que ser resolução. Se for competência das duas casas com sanção do presidente, tem que ser lei. Se for competência das duas casas, sem sanção do presidente, pode ser decreto legislativo ou pode ser uma resolução. Quando é um, quando é outro, fique tranquilo, isso não cai. Certo? A não ser que você vá fazer concurso para o Congresso, né, para o Senado, por exemplo. Aí você tem que estudar o regimento interno das casas e aí você vai ter que saber quando é que é uma, quando é que é outra. Ok? Vamos para a questãozinha de novo. O item 1 ficou bem fácil agora. O item 1 está goiaba, mamão com açúcar. Ele diz, espécie normativa destinada a veicular basicamente as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso, meus amores. A espécie normativa ou será uma resolução ou será um decreto legislativo. Não é? Ou um ou outro, não dá para saber ainda com muita força. Mas veja, eu já consigo eliminar a letra E, eu já consigo eliminar a letra D, eu já consigo eliminar a letra C, eu já consigo eliminar... Bom, até agora só isso. Resolução ou decreto legislativo. Olha o item 2. Ato normativo elaborado e editado pelo Presidente da República. Opa, o ato foi elaborado e editado pelo Presidente da República. Em razão da autorização do Poder Legislativo, nos limites postos por este Poder Legislativo. Para facilitar a eficiência do Estado e suas necessidades de agir com maior celeridade. O que ele está falando aqui é de uma lei delegada. E aí, lei delegada é algo bem interessante. Preste atenção para você não marcar a norma, a letrinha errada. Às vezes, na verdade, às vezes não, porque o Presidente da República hoje, com a medida provisória, deixou a lei delegada em desuso. Mas, na teoria, há uma previsão constitucional onde o Presidente da República pode pedir ao Congresso Nacional, veja, ele tem que tomar iniciativa, ele tem que solicitar, o Presidente pode solicitar, ele solicita ao Congresso, ei, Congresso, deixa eu fazer uma lei delegada, vai, por favor, deixa eu fazer uma lei delegada, e o Congresso pode dar ao Presidente a sua função típica, pode dar ao Presidente a capacidade de fazer uma lei. Daí o nome lei delegada. Por que lei delegada, Nelson? Porque o Congresso delegou ao presidente a sua competência. E essa delegação ao Congresso Nacional, ela acontece por uma espécie normativa chamada resolução. Lembra que o Congresso pode fazer resoluções, está aqui em cima, ó, no canto superior direito. Lembra que o Congresso pode fazer resoluções? Pois bem, uma das hipóteses da resolução é exatamente para a delegação de lei. A lei delegada é fruto da delegação do Congresso através de uma resolução. Certo? Vamos ler de novo o item 2. Ato normativo elaborado e editado pelo presidente. O ato foi editado pelo presidente, não pelo Congresso. Em razão da autorização do Poder Legislativo. O Poder Legislativo delegou, autorizou. Eu não precisava falar disso, mas eu falei, porque tem tudo a ver com a questãozinha anterior. Cadê o esqueminha? Não é? Não precisava para saber disso na questão, eu já falei para você, você não precisa saber quando é que o Congresso faz resolução ou lei delegada. Mas, para ficar bem completa a explicação, o Congresso delega mediante resolução e o presidente faz a norma. Que norma? A lei. Que lei? A lei delegada. Tá certo, meus amores? Difícil isso? A letra certa, então, é a letra B de abacaxi. Certo? Vamos ficar por aqui. Vamos continuar nossos estudos. Um beijo no coração. Até a próxima.